Quando eu comecei no jornalismo, a gente aprendeu que nunca deveríamos desmentir a informação alheia, né? Aquela coisa, se não foi você que publicou, por que você tem que se meter na informação dos outros? Não é ético, não faz parte, entre aspas, um código de ética dos jornalistas. Isso lá atrás, quando eu aprendi a fazer jornalismo, quando estudei jornalismo, né? Com o tempo isso foi mudando. Por quê? Por causa do advento das redes sociais e principalmente, claro, por causa das fake news. Você sabe que fake news existe de maneira intencional, orquestrada, planejada, infelizmente faz parte da nossa sociedade. Então, a função do jornalismo profissional, ela passou a ter esse adendo, que é muitas vezes trazer esclarecimento sobre uma informação que não fomos nós que publicamos, mas que é importante, que é fundamental, tem um apelo social para informar você que está aí do outro lado, que muitas vezes é vítima de todo esse sistema, do que é verdade e do que não é verdade. Daí a importância do trabalho sério do jornalismo profissional. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque hoje eu vou vir aqui para falar de um assunto que foi muito, mas muito comentado no Parque São Jorge na última semana sobre o caso Vai de Bet e de que não é verdade, não faz parte da verdade. Eu já explico para vocês depois da vinheta. Sim, fala aí, pessoal, todo mundo vivão? Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso que você se inscreva, dá uma força aqui no canal, se inscreve aqui, clica, não vai custar nada, você me ajuda. Aí você assiste ao vídeo inteiro, se abastece de informação segura, checada, sem sensacionalismo, sem pressa, sem exagero, da maneira que você conhece, com responsabilidade, como sempre. É o que eu sempre falo aqui, a ideia do canal é, vocês fiquem à vontade, vocês podem consumir informação onde vocês quiserem, mas não deixem de vir aqui a Salazar TV, porque vocês sabem que aqui a informação sempre vai ter muita responsabilidade. Claro que tem muita gente fazendo jornalismo com responsabilidade nas redes sociais, sabemos que nem todo mundo, e aqui eu não abro mão disso, vocês sabem muito bem. Por isso, depois de assistir ao vídeo, curte lá se você gostou, deixa o seu like, compartilha e aí você fica à vontade para continuar acompanhando os vídeos e as informações aqui da Salazar TV. Tá certo? Bora lá para a informação sobre o caso Vai de Bet. Caso Vai de Bet, que eu acho que eu tenho autoridade para falar, tô bem por dentro. Comecei essa história lá em, acho que era 7 ou 17 de janeiro, publiquei uma informação sobre o contrato da Vai de Bet não ter passado pelo compliance. Aquilo chamou atenção porque era uma das promessas de campanha do Augusto Melo. Não vou fazer nada sem passar pelo compliance e tal. Aquilo chamou atenção, pimba, soltou uma matéria. Depois descobri que existia um intermediário, depois descobri quem era o intermediário. Enfim, as coisas foram se sucedendo. Enfim, conheço um pouquinho para falar do caso Vai de Bet e quero trazer uma informação para vocês checada do que aconteceu semana passada sobre essa história da conta do Augusto Melo em Santa Catarina. Um breve resumo para vocês. A Gazeta Esportiva, em uma das tantas matérias sobre o caso Vai de Bet, colocou lá em um parágrafo que sobre o relatório do COAF, que é quem investiga as transações e tem acesso às movimentações financeiras de todo mundo, em um desses relatórios eles identificaram movimentações estranhas do Augusto Melo em uma conta de Santa Catarina. Eu tive acesso aos documentos, obviamente, por isso publiquei a matéria à época, nem coloquei ali tantos detalhes, mas informei que foram identificadas movimentações, valores para cá, para lá, em uma conta do Augusto Melo em Santa Catarina. Certo? Certo. Depois, o Augusto Melo foi depor a polícia. Na saída dele, eu fiz questão de questioná-lo sobre as movimentações nessa conta de Santa Catarina. Recebi a informação, chequei, tem os documentos, é isso? É isso. Publiquei. Ele foi depor, eu questionei diretamente ao presidente Augusto Melo sobre as contas em Santa Catarina. O resumo da história é que o Augusto Melo nunca reconheceu a conta em Santa Catarina. Reconheceu a conta que ele tem em São Paulo e reconheceu as movimentações apresentadas nessa conta de Santa Catarina. Pois bem, no relatório final do caso Vai de Bet, a polícia ela admite que houve um equívoco no relatório do COAF. O relatório falava de uma conta de Santa Catarina, mas ela não era em Santa Catarina, ela era em São Paulo. Ponto. O próprio relatório relata este equívoco do COAF. Ok? Ok. Até aí, tudo bem, tudo feito de maneira clara e transparente, certo? Pois bem, dentro do Parque São Jorge, semana passada, esse assunto ganhou muito destaque. Vocês sabem que o Parque São Jorge está pegando fogo, né? Tem muita coisa acontecendo e muita coisa vai acontecer até o dia 9 de agosto, certo?
que é quando vai acontecer a Assembleia, que pode retificar ou ratificar a decisão do Conselho Deliberativo sobre o afastamento ou não do presidente afastado Augusto Melo. Qual que é a questão aí? O Augusto Melo, ele acredita piamente que pode reverter esse cenário na Assembleia do dia 9 de agosto e ele está em campanha. Vocês têm acompanhado aí as redes sociais do presidente Augusto Melo e também dentro do Parque São Jorge os sócios têm acompanhado diversas reuniões, ele está fazendo declarações, promessas, conversando, esclarecendo, dando o lado dele, enfim, ele está se reunindo e buscando o maior número de apoio possível lá dentro. Faz parte do jogo democrático. Você pode concordar, discordar, faz parte do jogo democrático, certo? Nas redes sociais você percebe que ele anda muito em baixa. Augusto Melo era muito forte nas redes sociais. Hoje em dia ele está muito em baixa por causa de tudo que foi escancarado para todo mundo e publicado para todo mundo. E aí você percebe que mesmo quando ele faz postagens voltadas aos sócios do Parque São Jorge, por mais que ali nos comentários tenham muitas críticas a ele, muita gente dando ele, entre aspas, como cachorro morto, como a gente fala, como alguém que já está derrotado antes mesmo do pleito, não é bem assim. É importante as pessoas entenderem que não é bem assim. Porque quem vota não é esse pessoal da rede social, não é o pessoal que vai no jogo, não é o pessoal, enfim, o torcedor comum. Quem vota na Assembleia é o sócio do Parque São Jorge que tem direito a voto. E numa eleição dessa, a gente não está falando daqueles 4 mil, 3 mil que vão na eleição de 3 em 3 anos. Eu acredito que esse número não vai chegar a 1.500. Então é para esse público que o Augusto Melo está falando, tentando convencer e se colocando na briga para tentar voltar à presidência do Corinthians. Ele tem ainda uma chance sim de voltar à presidência do Corinthians, caso os sócios ali não se mobilizem para ratificar a decisão do Conselho Deliberativo. Isso é um cenário que eu estou passando para vocês como informação, isso não é opinião, isso é informação. E aí, dentro dessa ideia de convencer os sócios sobre uma eventual inocência, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Para você ser empichado do cargo de presidente do Corinthians, você não precisa necessariamente cometer um crime. Não é disso que se trata, mas a gente sabe que isso pesa na decisão dos sócios, na decisão do conselho, enfim. E aí, a gente se deparou com um post. Primeiro, eu vou ler o post. Um post, né? Diversas páginas, perfis nas redes sociais ali, que invariavelmente se colocam a favor do presidente Augusto Melo de alguma maneira, páginas que gostam do presidente afastado Augusto Melo de alguma maneira, colocaram ali um post com um collab de várias páginas, inclusive página de advogado, hein? Vamos lá. A Polícia Civil confirmou que Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, nunca teve conta bancária em Santa Catarina, como foi inicialmente divulgado. A informação foi resultado de um erro de apuração. A defesa de Augusto Melo negou desde o início qualquer envolvimento e afirmou que as movimentações financeiras do dirigente são legais e declaradas no imposto de renda. O relatório oficial da polícia, nas páginas 240 e 241, reconhece o equívoco e olha aí, atenção agora. E afasta Augusto Melo de qualquer suspeita ligada ao caso. Aí está o equívoco. Aí vem a desinformação. Aí vem o erro de um jornalismo. Não dá para chamar isso não é jornalismo, mas de quem quer informar sem ser um profissional da área, sem ser um jornalista profissional para informar. Porque quando você diz que houve um erro no relatório, que a conta de Santa Catarina não existe e que está na página 240 e 241, bem, agora, dizer que o relatório reconhece o equívoco e afasta o relatório, olha isso, está dizendo que o relatório afasta Augusto Melo de qualquer suspeita ligada ao caso. Bom, isso não é verdade, obviamente, claro que isso não é verdade, mas esse post viralizou, né? Eles fizeram um collab com várias páginas para disseminar uma informação que está errada. Houve também um vídeo postado, não sei se a conta é fake, se não é, mas um vídeo feito com inteligência artificial também nessa linha de que, olha, que a polícia errou e não tem nada contra Augusto Melo. Enfim, esse erro afasta ele de qualquer suspeita sobre o caso Vadibet. E isso foi reverberado dentro do Parque São Jorge para os sócios, com essa ideia de dizer que, olha aqui, tá vendo, a polícia admitiu o erro, não tem nada contra o presidente Augusto Melo nesse caso, eles admitiram o erro e acabou. E não é nada disso. Eu sei que não é nada disso porque eu tenho acesso aos documentos, claro. Além disso, a responsabilidade de não dizer que isso afasta ele de qualquer, como é que está escrito aqui, de qualquer suspeita ligada ao caso Vadibet, porque o que não falta é ligamento do presidente Augusto Melo ao caso Vadibet em diversas áreas, em diversos segmentos. Pois bem, mas não basta eu saber, eu preciso me certificar e trazer para vocês a melhor informação possível.
Pois bem, o que eu fiz? Procurei o delegado Thiago Fernando Correia, que é o delegado que está tocando o caso da Vaidebet. E ele topou se manifestar oficialmente. Então isso daqui é exclusivo na Salazar TV, de maneira exclusiva, uma manifestação, uma declaração do delegado Thiago Fernando Correia, responsável por liderar essa investigação aí de mais de um ano sobre o caso Vaidebet. E eu questionei ele diretamente e exclusivamente sobre a conta de Santa Catarina e o eventual equívoco confirmado no próprio relatório ali, o relatório final escrito por ele mesmo. Tá certo? Pois bem, no relatório é importante a gente dizer, antes da declaração do Thiago Fernando aqui de maneira exclusiva pra gente, é importante dizer o seguinte, o relatório já é muito claro e acredito eu que de maneira muito transparente o delegado já deixou claro, vamos lá. Quando da análise, isso está no relatório, quando da análise dos documentos verificou-se aparentemente que houve equívoco por parte do COAF quanto à localização da conta. A localização da conta. Ela está domiciliada em São Paulo e não em Santa Catarina. Aí ele põe em negrito o relatório. Isso ninguém te contou naquele post, né? Entretanto, esse erro, entre aspas, geográfico, não se repetiu quanto ao mais importante. 2 pontos. As transações atípicas existiram e em volume considerável. Bom, isso já estava no relatório. Aí tem a sequência do relatório, não cabe aqui ficar me estendendo. Agora vamos lá, aspas do doutor delegado Thiago Fernando Correia sobre esse assunto de Santa Catarina e sobre essas informações, posts, vídeos dizendo que o equívoco afasta o presidente Augusto Melo de qualquer suspeita do caso Vaidebet. Aspas para o delegado. De certo, não há qualquer erro sobre este tema que cause uma eventual mudança de rumo na investigação ou na qualificação dos indiciados, ou até mesmo que altere os fatos apresentados. Ou seja, é um erro que não vai alterar absolutamente nada. Está muito claro. E ele continua. Para esclarecimento, apenas explico. Augusto Melo, por meio de seu advogado constituído, apresentou extratos bancários do período mencionado pelo COAF, aquele período de um ano ali, e apresentou os extratos. Quando da análise dos documentos, verificou-se o equívoco quanto à localização da conta, que é aquilo que está no relatório final, que está domiciliado em São Paulo e não em Santa Catarina, como posto anteriormente, ok? A polícia admitindo que o COAF errou a localização. Entretanto, agora, não há erro sobre os tópicos mais importantes que dizem respeito às transações financeiras, estas reconhecidas por Augusto, tal como os dados da conta corrente e a exceção do logradouro, que foram identificados justamente pelo rigor das nossas análises e prontamente corrigido e adicionado aos autos de maneira transparente, sem que pudesse causar comprometimento algum ao andamento do processo. Fecha aspas para o delegado Thiago Fernando Correia. Ou seja, o delegado deixa claro que este erro do COAF não altera absolutamente nada o caso, a investigação e a situação do Augusto Melo. Ponto. O delegado deixa claro que sim, houve um equívoco específico sobre a localização da conta, mas que os outros dados, a agência, o número da conta, as transações financeiras, tudo isso está correto. E tudo isso está correto e reconhecido pelo presidente afastado Augusto Melo. Então não dá para querer dizer que afasta, que este erro afasta o Augusto Melo de qualquer suspeita sobre o caso, a verdade agora está aparecendo. Não, não é nada disso. Esse discurso é para quem quer enganar ou desinformar quem está do outro lado. Tá? E por fim, ele deixa claro que isso foi feito de maneira transparente, que subiu aos autos. Olha só, admitiu isso nos autos mesmo, colocou lá nos autos e, enfim, isso não causa nenhum comprometimento ao andamento do processo. É isso. Portanto, gente, cabe aqui um esclarecimento para vocês que é esse. Uma informação exclusiva que eu estou trazendo, uma aspa do delegado Thiago Fernando Correia para esclarecer para vocês, porque aí não é o Salazar que está falando, é o delegado que está falando, responsável pela investigação, tá certo? E em cima de tudo isso que eu trouxe agora há pouco, que estão causando desinformação por aí sobre essa situação. No mais, o que eu posso acrescentar para vocês? Isso é apuração, isso é informação, isso não é opinião.
tá? Para deixar claro. Vocês sabem que agora está tudo nas mãos do Ministério Público. E a tendência, vou falar em tendência para não cravar, porque isso pode mudar com o andamento dos dias, mas a tendência de uma chance assim, acima dos 90%, bem grande mesmo, pelo que eu estou sabendo, é de que o Ministério Público se manifeste antes do dia 9 de agosto, porque o Ministério Público tem um prazo. Claro que esse prazo pode ser postergado, mas ele não deve ser postergado. O Ministério Público, como o Ministério Público acompanhou o caso quase que lado a lado com a polícia, inclusive com o promotor participando das oitivas, está tudo muito bem alinhado, em andamento, em conjunto, com o Ministério Público bem ciente, bem a par de tudo que estava acontecendo. Por isso, vocês me desculpem a voz que eu não estou muito bem, o Ministério Público deve se manifestar antes do dia 9 de agosto. E aí vem uma segunda informação para vocês. A manifestação do Ministério Público não deve ser pura e simplesmente decisória. Olha, eu arquivo, eu acato, eu levo a denúncia, não. O Ministério Público, ele tende a direcionar o andamento do processo, o que deste processo e de que maneira ele vai andar, tá? Então ele pode delimitar o que vai para frente e o que fica. Isso deve acontecer, isso está sendo discutido e a tendência é que o Ministério Público leve à justiça o caso do Augusto Melo e dos demais, tá? A tendência é que o Ministério Público acate a sugestão do indiciamento da Polícia Civil e ofereça a denúncia à Justiça. Sim, Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura, Alex Fernando André, Alex Cassundé, o próprio Yunque Lee, indiciados neste caso, eles devem ter a denúncia oferecida à Justiça brasileira. Essa é a tendência, isso deve acontecer antes do dia 9 de agosto, mas até lá a gente deve ter mais novidades. O Ministério Público, por exemplo, pode colocar mais gente nessa roda. Quem viu o último relatório da polícia viu quantas e quantas outras pessoas foram citadas ali, com pessoas ligadas àquelas empresas laranjas todas, o próprio Marcos Boccato e tantas outras que foram citadas no último relatório. Então, o número de pessoas indiciadas pode aumentar na hora do Ministério Público oferecer essa denúncia. Então, não se surpreendam se isso acontecer, se for tudo denunciado antes do dia 9 de agosto, o que deve acontecer, e se o próprio Ministério Público tomar algumas atitudes para cima das pessoas indiciadas. O Ministério Público tomar algumas atitudes. Então, o que eu estou passando para vocês é informação, não é opinião, e eu não estou cravando, porque tudo isso que eu estou falando é uma apuração de acordo com o que eu sei do que vem acontecendo, como sempre tenho falado aqui desde o início, né? As coisas podem mudar e as coisas não estão definidas, por isso que eu falo em tendência, porque o martelo não está batido, não tem nada assinado, não tem nada cravado, está tudo sendo analisado, debatido e discutido. Essa é uma tendência, mas a gente deve ter novidades. Devemos ter novos relatórios com novidades sobre esse caso. Devemos ter a denúncia oferecida à Justiça antes do dia 9 de agosto e devemos ter novos inquéritos. Você percebe que você tem a história de Beth, você tem a história das contas do Augusto Melo, você tem a história do caso específico do contrato que foi assinado ali, se houve intermediário ou se não foi. Percebe que são assuntos diferentes? Então a gente talvez tenha alguns assuntos esticados para uma outra investigação mais profunda. Daí, um grande, entre aspas, risco que corre o próprio presidente Augusto Melo por causa, por exemplo, dessa conta aqui do COAF, onde ele cometeu o equívoco do logradouro, mas as movimentações estão lá, estão reconhecidas. E como é que explica, né? Por que daquelas movimentações, mais de 150 mil, somente naquele período entre a eleição e a matéria da Gazeta Esportiva sobre o KNAI da rede social, que ela não tinha o KNAI para receber aquele dinheiro, somente naquele período o Augusto Melo recebeu depósitos em espécie abaixo de R$2.000 para fugir, entre aspas, do controle do COAF, não recebeu antes, não recebeu depois, somente naquele período, coincidentemente quando ele se elege e quando sai a matéria da Gazeta Esportiva sobre o KNAI da rede social, Design Media. Enfim, tudo isso está sendo analisado, investigado e pode continuar correndo em investigação após a denúncia oferecida do Ministério Público em novos inquéritos. Tá certo? Bom, informações para vocês. Devemos ter muitas novidades ainda sobre esse caso. Para quem achava acabou, agora já era, só esperar para ver o que o Ministério Público vai fazer, não é bem assim. A gente vai ter mais novidades aí, vindas da polícia, vindas do Ministério Público, não será uma simples decisão. Isso certamente vai causar impacto assim que a gente tiver acesso às decisões todas, seja da polícia ou seja do Ministério Público, e vamos ver de que maneira isso vai impactar lá dentro
do Parque São Jorge, porque o foco hoje é lá dentro. Augusto Melo hoje trabalha com a ideia de voltar pelo voto dos sócios. De que maneira ele vai conseguir isso, como ele vai convencer as pessoas, o que ele está oferecendo para isso, como que ele está pagando esses advogados todos. Enfim, são perguntas e perguntas que ficam, mas aí eu não estou aqui agora nesse momento para dar opinião, estou aqui para dar informação e é isso que eu tenho certeza, consegui trazer para vocês de maneira muito clara para que vocês fiquem a par de tudo, cientes e também bem informados, diferentemente do que fizeram semana passada aí com esses posts e vídeos e tudo mais dentro do... Tá certo? Pessoal, se cuidem. Aquele abraço.